Vamos aqui agora para uma apresentação bem rápida aqui sobre o Linux, tá? Então, lembrando assim, galera, sistema operacional Linux, né, que tem como um concorrente principal de concurso o Windows, ele é um software livre, então é um sistema operacional que possui código-fonte aberto. Pegar só uma ideia bem rápida aqui abaixo, por exemplo, temos aqui esse comparativo, né, de alguns programas que geralmente nós usamos no Windows e alguns programas que geralmente são utilizados no Linux. Lembrando que esses programas aqui da esquerda, todos eles são software proprietários. E esses programas aqui da direita são todos programas que são software livres. E essa diferença, né, entre programas que são software proprietários e software livres, a diferença está no código-fonte. Por exemplo, ó, aqui nesse quadro. Aqui ele mostra que software proprietário é aquele programa que possui código-fonte fechado, né? E software livre é o programa que possui código-fonte aberto. Tá? Então, um programa que é software livre, né, que possui código-fonte aberto, significa que você está passando o programa pronto e ainda está passando o código-fonte dele, quer dizer, ainda está passando a receita. Então, como você passou o seu programa como software livre, né, passou o programa pronto e a receita dele, o usuário que quiser pode usar, né, porque é uma liberdade que ele tem, né, de usar. Essa liberdade de usar é porque você pode usar software livre em qualquer ambiente, em qualquer sistema, né? Qualquer equipamento. Então não tem esse negócio de falar assim, não, software livre é para ser usado só com software livre, né? Por exemplo, BROFfice e Mozilla. BROFfice e Mozilla são programas que são software livres. E você consegue, por exemplo, instalar no Windows, que é um exemplo de software proprietário, né? Então, lembrando que um programa que é software livre, você tem a liberdade de usar. Liberdade de usar, instalar em qualquer equipamento e qualquer sistema. Essa liberdade de estudar o software livre é estudar o código-fonte. Então, se você tem um programa software livre, significa que você tem um programa pronto e ainda tem um código-fonte, a receita dele. A partir dali você pode estudar para tentar visualizar, né, como foi a arquitetura de desenvolvimento dele e você começar a desenvolver os seus próprios softwares. Tá? E essa liberdade aqui de modificar, tá? Essa liberdade de modificar é a seguinte, ó. Se eu desenvolvo um programa que é software livre, então eu passei para você o programa pronto e o código-fonte. A partir desse momento você pode fazer as melhorias, né, que achar necessárias. Tá? Então você pode melhorar, piorar, fazer o que for. Então você tem a liberdade de modificar sem precisar informar o desenvolvedor. Até porque você está modificando é só o que está com você, né? Então você não está modificando o meu, está modificando o que está instalado na sua máquina. Tá? E assim, se você faz alguma modificação bacana, tal, o que a galera costuma fazer, né, é passar uma sugestão para um desenvolvedor dele. Um exemplo, eu modifiquei o Firefox que eu tenho, já que é um software livre. Se eu achei bacana as modificações que eu fiz no Firefox, eu posso passar essas modificações como sugestão para a instituição que desenvolve o Firefox, né? Até porque a partir dali, de repente ela aceita essa modificação que eu fiz e começa a utilizar, né, também para outros usuários, né, para assim, distribuir na próxima versão e assim vai indo. Então, quer dizer, essa colaboração que eu fiz, esse desenvolvimento que eu fiz, pode ser que ajude também outros usuários. Tá? E essa liberdade aqui de distribuir é porque software livre não significa que tem que ser de graça. Então, software livre você tem liberdade na distribuição. Você pode tanto passar, né, de forma gratuita, quanto você também pode comercializar. Tá? Então tem o software proprietário geralmente ele é um software pago, o software livre geralmente é gratuito, né? Mas lembrando que a diferença entre eles não está no valor que você paga, e sim no código fonte. Tá? Quando fala em kernel, né, o kernel seria o núcleo do sistema operacional, é um código fonte. Então, um exemplo, o Windows possui kernel fechado, né, já que é proprietário, e o Linux kernel aberto. Tá? Nessa parte aqui, ó, quando fala em open source são programas que têm código aberto, né, código-fonte aberto. Então, falou em open source, lembrar de software livre. Tá? Beleza. E aqui, ó, nesse quadro, né, de versões e distribuições, o que acontece é o seguinte, ó, como já tem no comentário que eu disponibilizei para vocês embaixo, quando fala em versões, quando fala em versão, né, versão é quando é o mesmo programa,
somente sofrendo modificações. Tá? Então, exemplo, 3.1, 95, 98, até o Windows 10 aqui, ó. Por exemplo, o Windows 10 ele é o mesmo 3.1. Tudo bem que de lá para cá sofreram várias modificações, né? Tá? Então, é isso aí. Então, quando fala em versões, então versão é quando é o mesmo programa. Agora, já que no Linux, acaba sendo chamado aqui nesse primeiro momento aqui de distribuições. Só que distribuições, porque assim, ó, Linux, beleza, lançaram lá o Linux, um programa que é software livre, né? Então, código-fonte aberto. Mas assim, ó, esses nomes que eu disponibilizei para vocês, Ubuntu, Fedora, Debian, Gentoo, esses nomes estão exatamente na ordem, não. Fala assim, não, o Ubuntu é o mais antigo, esse Gentoo é o mais novo. Não. Isso aqui foram alguns nomes que eu fui lembrando e fui colocando aqui, né? Tá? Então, distribuições, porque eles são concorrentes. Todos eles são concorrentes aqui, ó. Então, se você quiser lançar hoje o seu Linux, aí você fala assim, não, minha distribuição Linux, eu vou nomear como escola. Beleza, então você lançou o seu Linux e nomeou, né, como escola. Só que não é porque você lançou hoje o seu Linux escola que ele é o melhor de todos, não. Você lançou hoje, mas ele é apenas mais uma distribuição das milhares aí que existem, né? Então, quando fala em Linux, não tem nem como você saber o nome de todas as distribuições que existem, né? Ok? Então é isso aí. Então você conhece algumas, né? Então, beleza. Então, essa aqui é a ideia. E outra coisa, então devido a isso é que quando ele cobra, por exemplo, no edital Linux, ele não falou lá no edital qual Linux que ele vai cobrar na hora da prova, né? Isso não significa que ele pode ser específico em qualquer um deles, não. Então, como ele listou apenas Linux, ele quer que você saiba conceitos, né, de software livre, licenças, essas coisas, tá? Então, é isso aí. E agora tem outra parte aqui, ó, que temos aqui, ó, tipo de download, né? Nessa parte, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Nessa parte aqui, tipo de download, o que interessa pra gente é saber o seguinte, cara, que independente do tipo de download, ele pode ser tanto software proprietário quanto software livre, tá? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, freeware. O programa que é free, ele só está indicando que é gratuito, né? Agora, não é porque é free, não é porque é gratuito, que o código-fonte dele é aberto, não, tá? Então, assim, qualquer programa aqui pode ser tanto software proprietário quanto software livre, né? Em qualquer um desses downloads. Então, o tipo de download é só para deixar um pouco mais claro ali para o usuário que tipo de programa ou que tipo de conteúdo que ele está baixando, né? Se é um programa completo, incompleto, gratuito ou pago, né? Ok? E aqui um pouco mais embaixo, ó, temos essa parte de licenças. Nessa questão de licenças, essa licença, por exemplo, copyright, é uma licença que é usada no caso de software proprietário, né? Tudo bem que não somente softwares utilizam essas licenças. Então, você compra um livro ali impresso, né, um material impresso, acaba já vindo essa licença, né, de copyright. Então, essa licença só está indicando mesmo, né, que você está pegando ali um material que possui direito autoral, né? Então, direito reservado, tá? Então, no caso de software, copyright é uma licença utilizada em software proprietário. E uma licença aqui que vai ser utilizada em software livre é essa copyleft, né? Então, assim, um conteúdo de software livre, você tem a liberdade, né, de usar, estudar, modificar e distribuir. Mas agora o que você não pode fazer é mudar a licença. Então, o material que é software livre tem que continuar sendo software livre, né? Como nós temos aqui no copyleft, onde ele mostra que devendo continuar com a mesma licença, tá? Então, você não pode pegar um material que é software livre, melhorar tal e depois fechar o código-fonte. Não pode, né? Então, se quem quem lançou, né? Quem desenvolveu, decidiu lançar um código-fonte aberto, então não pode chegar ali no espertinho e tal, melhorar e fechar, né? Então, o material que é software livre tem que continuar sendo software livre. Tá? E sobre esse domínio público, lembrando que falou domínio público são os materiais antigos, né? Então, tanto o material copyright como o copyleft, em algum momento futuro, eles irão se tornar domínio público. Tá? Então vamos pegar exemplo assim, a obra de Machado de Assis, né? Jogos do Atari, alguns jogos do Nintendo. Então são alguns materiais assim que são de domínio público, por ser materiais antigos, tá? E cada conteúdo, cada tipo de material tem um tempo específico, né, para se tornar domínio público. Então, uma obra escrita são necessários 70 anos após o falecimento do autor. Um software,
né? Então um software, um programa, um jogo, por exemplo, são necessários 20 anos após o lançamento, tá? Então o Windows 3.1 já tem mais de 20 anos de lançamento, então é um exemplo de um programa, né, de um sistema, de um software que é domínio público, tá? Então é isso aí. Então, dependendo do material, pode ser que ainda desperte um certo interesse, dependendo não, ok? Mas são em domínio público, são esses materiais antigos, podendo também ser tanto software proprietário quanto também software livre. E mais para frente aqui temos essa ideia de ambiente gráfico ou interface gráfica, né? Ou interface. Falando em ambiente gráfico ou interface gráfica, seria a cara, né, do sistema ali, né? Tá? Então, por exemplo, aqui ele colocou ó, GNOME. Então, de forma padrão, possui duas barras de tarefas. Tá? Então, assim, então essa imagem aqui é como se fosse uma área de trabalho GNOME. Então, um tipo de formato ó, possui uma barra de tarefas aqui embaixo e essa barra de tarefas em cima, né? No Windows, de forma padrão, seria aqui embaixo, né? Botão inicial, relógio, ok? Então esse GNOME tem esse layout e ao lado aqui nós temos esse ambiente gráfico KDE, ok? Onde eu já deixei no resumo que é o mais parecido com o Windows. Então se você sempre utilizou o Windows e quer começar agora a utilizar Linux, a tendência é você preferir um Linux com esse formato, né, KDE, com esse tipo de desenho KDE, porque vai te lembrar o Windows. Não só essa área de trabalho, mas também na hora de abrir janelas, né? Acessar pastas, subpastas, buscar alguns aplicativos, né? Ou alguns arquivos. Então a tendência é mais fácil você entender KDE se você já utilizou o Windows, né? Tá bom? Beleza, então falou em ambiente gráfico e interface gráfica e a carinha dele. E nessas características, ó, temos aqui características do Windows e Linux. Aí aqui embaixo ele coloca o gráfico por meio de imagens, multisseção, né? Então assim, ó, gráficos, que é por meio de imagem, temos, por exemplo, o sistema DOS, né? O DOS ali, o sistema Unix, que são não gráficos, que é só uma tela preta, né? E comando de texto. Agora já o Windows e Linux, nós queremos visualizar imagens nele, né? Pastas, subpastas, os ícones, né? Então eles são sistemas operacionais gráficos, tá? E esse multisseção. Ó, nesse multisseção, quando fala seção, é janela, tá? Então, tanto o Windows quanto o Linux, você vai conseguir abrir várias janelas, né, do mesmo programa. Nessa próxima característica, nós temos aqui o multitarefa. Falou em tarefa é programa, né? Falou em tarefa é programa, então seja no Windows ou no Linux, você consegue executar mais de um programa ao mesmo tempo, tá? Então, os dois são multitarefa. Nesse último ali, ele coloca sobre a opção do multiusuário, né? Falou usuário é conta mesmo, tá? Então, tanto o Windows quanto o Linux, eles são multiusuário. Tá? Então você consegue acessar, né, utilizar mais de uma conta ao mesmo tempo. Até porque, assim, além de criar, né, mais de uma conta no mesmo sistema operacional, cada conta pode ter o seu próprio papel de parede, proteção de tela, e até utilizar ao mesmo tempo. Por exemplo, na hora de usar trocar de conta, normalmente você tem o fazer logoff e o trocar usuário, né? E aí no trocar usuário é uma das opções que deixa você trocar de conta, mas mantém tudo ainda em execução. Agora o logoff não, o logoff já iria encerrar. Ok? Então é isso aí. E aqui nessa próxima página temos essa estrutura de diretórios do Linux. Olha, nessa estrutura de diretórios do Linux, falando em diretórios, são pastas, né? Então, aqui nós temos uma janela do Conqueror. Esse Conqueror, então, no Windows, seria equivalente ao Windows Explorer. Tudo bem que todo Windows, de forma padrão, acompanha o Windows Explorer. No Linux, não é bem padrão de todos os Linux acompanharam na instalação esse programinha, né, chamado Conqueror, não. Tá? Então, Conqueror é como ele está na hora da prova, porque muitas distribuições acabam usando. Tá? Então, esse Conqueror ele funciona tanto como se fosse aqui um Windows Explorer, né, para acessar pastas e subpastas, quanto ele também, né, funciona como um navegador. Tanto que alguns botões dele são de navegadores. Ó. Página inicial, atualizar, fechar, né? Favoritos, tá? Então é isso aí. Então lembrando que ele funciona como um Windows Explorer e também funciona como navegador. Porque se você digitar o endereço do site aqui em cima, você vai conseguir acessar esse site. E esse site vai ser visualizado onde? Esse site vai ser visualizado aqui mesmo. É porque se fosse no Windows, se você digitasse o endereço do site aqui, na barra de endereço, quando pressionasse Enter, esse site seria aberto, mas não dentro do Windows Explorer.
ele ia abrir um outro navegador. Quer dizer, ele abriu um navegador, né? Ele abriu ou o Explorer, o Firefox, ou o Chrome. Ele já iria abrir automaticamente o navegador que você configurou para ser padrão, tá? Beleza, então essa questão do Conqueror seria equivalente ao Explorer. Agora sobre essas pastas aqui, ó, nessa lateral esquerda, interessa pra gente saber qual é a função de cada pasta, né? O que cada pasta de forma padrão acaba guardando, tá? Então um exemplo aqui abaixo, ó. Eu já deixei esse quadro onde temos aqui a função da pasta bin, boot, dev, etc. Então o objetivo de cada pasta, né? O que ela vai guardar ali de forma padrão, tá bom? Então é isso aí. Isso aqui lembrando que é importante, né? Agora uma outra parte aqui, né? Também de certa forma importante aí pra gente, essa função de cada comando. E o problema é que saber a função de cada comando é complicado, né? Tá? Então seria. Você fala assim, poxa, mas lá no Linux, onde que eu vou utilizar esses comandos? De forma padrão no Linux, né, esses comandos você acaba utilizando naquela tela que seria equivalente a um DOS no Windows. Aquela tela preta com comando de texto, que lá no Linux, de forma padrão, seria o sistema Unix. Tá? Então, para a prova, precisamos saber que ls é para listar arquivos, né? cp, copiar, mv, mover. Então, assim, ó, tudo bem que não interessa memorizar todos esses aí, mas alguns são importantes, assim, que aparecem com certa frequência, né? Então, os que aparecem com certa frequência, nós temos esse ls para listar arquivos, o cp copiar, mv mover, rm remover, né? Esse find, que é onde procura. Tá? Tudo bem que geralmente são esses mais simples até de memorização, né? Tem uma certa lógica em alguns deles. Esses outros três aqui também são bem abordados, tá? gzip, zip, rar, né? Comandos bem abordados aí. A IDECAN também costuma citar esse sort, né? Sort para organizar arquivos. E esse de permissões, o chmod, né? Aparece com certa frequência, tá? Então esse chmod, né, modificar a permissão seria, você tem um arquivo ali, uma pasta, você deixou ela somente com leitura, ou você permitiu edição, tá? Então seria o privilégio que você dá para cada usuário em cada determinado tipo de conteúdo, tá bom? Então é isso aí. E beleza, então esse é um resumo bem breve desse nosso sistema operacional Linux, ok? Então é isso aí e espero ter ajudado, tá? Bons estudos para vocês.